Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Adalto Azevedo e eu quero compartilhar com você aqui uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. A mensagem que eu quero falar está aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Digo que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Muito bem, essa mensagem aqui é uma palavra também muito conhecida, né, de todos nós, onde o apóstolo Paulo ele está trazendo aqui um assunto muito relevante, né, a respeito de amadurecimento. Ele traz aqui, né, a figura de uma situação que acontecia muito naquela época, onde ele estava dizendo aqui que um menino, né, que possui um pai de posses, de grandes posses, ele, de fato, por ser filho, ele é herdeiro, né, de todos aqueles bens que o seu pai possui. Todavia, enquanto ele é menino, ele nada se difere do servo, dos servos de seu pai. E não apenas ele não se difere dos servos, mas ele está debaixo de tutores. Ou seja, de certa forma, até os servos acabam mandando mais que ele, porque tem direito sobre ele de cuidar, de educar, enfim, ele está debaixo de tutores até o tempo determinado pelo seu pai. Ou seja, que tempo é esse? Até o tempo que ele venha crescer, até o tempo que ele venha se tornar homem. E quando então ele amadurecer, crescer, se tornar homem, então de fato ele não vai precisar mais dos tutores, ele não vai precisar mais, né, de pessoas que venham cuidar dele. Ele vai se tornar um homem responsável, um homem que agora sim é digno de assumir a posição de um verdadeiro herdeiro, né? E adulto ele já começa a trabalhar com o seu pai, ele já começa a administrar junto com o seu pai e ele veste de fato uma roupa, um rosto, né? Uma cara de verdadeiro herdeiro, né? Ele se torna um verdadeiro autoridade, ele se torna um filho, os servos já olham para ele agora com respeito, porque ele se tornou um homem, ele é o herdeiro, ele é o filho, sabe? É exatamente isso que Deus está querendo dizer comigo e com você. Existem momentos na nossa vida cristã com Deus que nós precisamos amadurecer em fé, nós precisamos crescer em fé. E Deus, ele é o nosso Pai, como diz aqui, nós clamamos Abba Pai. E não é apenas o nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso, mas Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele quer se relacionar conosco como filho, e Ele tem esse tratamento conosco como filho. E como Deus, o apóstolo Paulo, né, está sendo usado por Deus aqui para expressar esse exemplo aqui do menino, que enquanto o menino não consegue ter a posição de um herdeiro, de um filho, assim Deus ele trata conosco, sabe? Existem muitas coisas que Deus tem projetado para minha vida e para a sua vida, existe muita herança que Deus tem preparado para mim e para você, mas que só poderão ser liberadas do Pai para a nossa vida quando nós crescermos, quando nós amadurecermos espiritualmente, quando nós crescermos nosso relacionamento com Deus. Então veja a importância de eu e você não ficarmos uma vida superficial no nosso relacionamento com Deus. Veja a importância de eu e você não ficarmos, sabe, apenas no beabá da fé, apenas indo à igreja aos domingos, apenas de vez em quando ouvindo louvores, sabe? De vez em quando fazendo aquela oração tradicional para dormir, para acordar, sabe? Uma vida muito rasa um relacionamento com Deus. O que vai resultar isso? Isso vai resultar que eu não vou crescer. Eu vou continuar sendo menino. E como menino, eu não vou poder assumir uma posição de filho de verdade e assumir aquele rosto, aquela roupagem de autoridade de filho e assumir, sabe? Já começar a administrar as herdades, as heranças
que meu Pai tem para mim. Então entenda, talvez eu e você estamos pedindo coisas para Deus que é coisas de maduro, de pessoas amadurecidas, é coisas que nós estamos pedindo que Deus só pode entregar a filhos de verdade, que assumiram a posição de filhos de verdade, crescidos, sabe? Que se tornaram homens e mulheres de Deus de verdade. Então Deus ele poderá então liberar essas dádivas, Deus poderá liberar essas herdades, essas heranças, e essas heranças são de cunhos espirituais, materiais, sabe, psicológicos, conjugal, enfim, em todas as áreas, em todos os sentidos. Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos fazer amadurecer para que em todas as áreas, em todos os sentidos, nós possamos assumir uma posição de filho maduro, para que nós possamos então assumir, tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, que são coisas extraordinárias. E para que isso aconteça, o caminho que Deus ele vai muitas vezes nos levar é o caminho da tribulação, é o caminho da adversidade, é o caminho das lutas. Por mais que você não gostamos desse caminho, por mais que você não gostamos de trilhar desertos, sabe? Mas muitas vezes Deus ele vai nos conduzir a desertos espirituais. Deus ele vai nos conduzir às circunstâncias difíceis, adversas, porque são as dificuldades da vida, são as adversidades da vida que faz eu e você crescer, que faz com que você amadureçamos, que faz com que você venhamos nos tornar pessoas amadurecidas, sabe? E a imaturidade saia de nós. Nós possamos então nos tornar aptos a possuir aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi levado para o deserto, 40 dias e 40 noites, ali ele foi preparado, sabe, espiritualmente para tudo aquilo que o Pai tinha para ele, a missão que o Pai tinha para ele fosse concretizada. Nós vemos Israel quando sai do Egito, tem um caminho de deserto também de 40 dias, que se tornaram 40 anos por causa da desobediência, mas eles tinham um percurso de deserto até chegar na terra prometida, até a terra de Canaã. O deserto ele é preparativo. O deserto ele vem para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Então, quando nós nos colocamos na posição de um filho amadurecido, sabe, quando nós começamos a orar mais, a se relacionar mais profundamente com Deus, e olha, eu não sei você, mas as adversidades para mim, elas me fazem orar mais, elas me fazem crer mais em Deus, elas me fazem eu, sabe, me aprofundar mais com o Senhor em comunhão, em consagração, em leitura da palavra, em temor a Deus. Então, sabe, quando nós passamos por esses tipos de deserto, nós estreitamos mais o nosso laço de relacionamento com Deus, e isso faz com que eu e você venhamos amadurecer, crescer, e o que Deus tem para nós, então, venha ser liberado de uma forma maravilhosa, extraordinária, e Deus então vai dizer, eu posso só te abençoar porque você não vai se perder. Então Deus, para não perder a mim, para não perder a você, Ele faz com que você venhamos perder bênçãos, Ele faz com que você venhamos perder oportunidades, para que Ele não venha nos perder, porque a gente não tem estrutura, a gente é menino, mas quando nós aprofundamos o nosso relacionamento com o Pai, com o nosso Pai amado, nós então firmamos uma aliança de compromisso com Ele, de relacionamento com Ele. Quando nós crescemos em Deus, sabe? Criamos uma estrutura em Deus. Então nós condicionamos o Senhor a liberar sobre a nossa vida tudo aquilo que Ele tem, os propósitos que Deus tem para nossas vidas, que não são pequenos, mas são extraordinários. Então quem sabe uma resposta de Deus para você diante dessa palavra. Sabe por que desses desertos? Sabe por que dessas adversidades? Sabe por que dessas lutas inexplicáveis? É porque eu quero fazer você crescer, deixar de ser menino, deixar de ser menina, se tornar um homem, uma mulher, amadurecida, filho, uma filha, na posição ali de herdeiro, para você poder assumir tudo aquilo que eu tenho para você nessa terra. Tudo aquilo que eu tenho para você no reino espiritual, no campo espiritual. Que você possa entender isso como uma resposta de Deus e confiar e acreditar e crer que mais dia ou menos dia, mais tempo ou menos tempo, o que o Senhor tem para nós, de forma amadurecida, o Senhor há de conceder a mim e a você no nome de Jesus, tá bom? Então, vai orando, vai buscando, vai estreitando o seu relacionamento com o Senhor. Vamos fazer isso para que nós possamos desfrutar de algo glorioso que Deus tem para nós, amém? Os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais elevados. O que Deus tem para mim, para você, eu acredito que nós nem sequer imaginamos, porque Ele é fiel para conceder infinitamente mais do que possamos pedir, pensar ou imaginar, tá bom? Deus abençoe a sua vida através dessa palavra, que você possa, em Cristo Jesus, ser abençoado, instruído por essa verdade,
que muitas vezes nos machuca, mas é uma verdade que nos liberta, que nos condiciona, nos posiciona ao caminho correto de Deus, tá? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo, em Cristo Jesus.